Mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu crês, como tu queres. Caríssimos irmãos, padres, diácono, meus irmãos e irmãs, hoje o tema proposto para esse segundo dia da nossa novena é a própria mensagem de Fátima, né? O título de Nossa Senhora, que nos pede a mortificação. E essa é a grande mensagem da aparição de Fátima, quando Nossa Senhora aos pastorinhos dizia: rezai, rezai bastante o Santo Rosário e fazei penitência. Esse vai ser o grande lema de Fátima, e que, quando ligado e tocado pela mortificação em si, acaba tendo para nós grande significado. Mas também esse evangelho nos mostra o verdadeiro caminho da mortificação. Porque, meus irmãos, a mortificação, sem uma boa dose de grande fé e também uma grande dose de humildade, que nós vamos perceber justamente nessa mulher, nós não conseguiremos viver. E hoje, principalmente nos dias atuais, a mortificação cada vez mais é necessária. Principalmente nos dias onde a gente vê o egoísmo crescer cada vez mais. Cada um cuida do seu e a vida que segue. Precisamos abrir os nossos olhos para o que Nossa Senhora nos pede. Porque a mensagem, quando ela fala aos pastorinhos, quando ela pede a penitência, ela fala justamente: fazer penitência por aqueles que não fazem. Buscai se mortificarem por aqueles que não se mortificam. E nós, como cristãos, somos chamados a viver essa mortificação. E o que é a mortificação? Às vezes falamos tanto, né? Parece que é uma palavra que é tão familiar, mas ao mesmo tempo uma palavra meio obscura no nosso vocabulário. Mas mortificação não é justamente fazer morrer algo de ruim dentro de nós? Então as penitências nos levam a justamente isso. Mas o caminho da mortificação é um caminho árduo que exige muito de nós. É o caminho que nosso Senhor vai dizer que receberemos 100 vezes mais, todavia, esse 100 vezes mais virá com perseguições. Então, esse é o ponto principal. Saber que teremos essas perseguições é um caminho para nos mortificarmos, para termos força para ultrapassar isso. O primeiro passo, pode parecer que não, mas o primeiro passo, claro, de mortificação é para vencermos o pecado mortal. Deveríamos, como filhos batizados, parece que é uma fala meio pesada, dizer que não poderíamos pecar mortalmente, mas se entendêssemos exatamente o que é o amor de Deus derramado por nós na cruz, pensaríamos muitas vezes antes de ferirmos o seu coração mortalmente. Se tivéssemos a possibilidade de olhar a nossa alma, de como fica, assim como Santa Teresa teve essa capacidade de visualizar uma alma em pecado mortal, dificilmente pecaríamos nesse nível. Pode parecer uma coisa meio utópica pensar numa pessoa que não peca mortalmente de modo nenhum, mas os santos já nos mostraram isso em vida. Como que a gente não consegue alcançar? Aí está o ponto. Por conta das mortificações. E nós temos inúmeras mortificações, principalmente as corporais. Às vezes, olha como uma coisa simples. Às vezes, nós chegamos e confessamos ao sacerdote que: padre, hoje eu perdi a paciência lá em casa, e não sei o que, e etc e tal. Mas todos os dias pedimos a paciência. Só que quando temos a oportunidade de sermos pacientes, a gente chuta o balde. Onde se encontra a nossa mortificação? Se nem um pouco de paciência conseguimos viver dentro dos nossos lares? Como podemos querer nos mortificar
sem colocarmos isso à prova, seria muito fácil termos uma caminhada de acolher dentro de nós todas as virtudes, sem a possibilidade de colocarmos elas em prática. Mas é exatamente na prática que a virtude vem. É sendo paciente que alcançamos a paciência. É sendo sábios que alcançamos a sabedoria. É sendo misericordioso que alcançamos misericórdia. É perdoando o próximo que seremos perdoados. Já dizia a oração de São Francisco. Porque essa é uma grande prova. Primeiro nós vivemos a ferro e fogo, porque o cristão ele é forjado no fogo, como ouro, para que nós possamos ser purificados. E a mortificação nos traz justamente para isso, para a nossa purificação. Só que nos dias atuais, onde olhamos muitas vezes, isso eu me coloco, muitas vezes eu olho para o meu próprio umbigo, acho que eu sou o mais santo de todos, acho que quando vou também confessar, muitas vezes eu digo, padre, são aqueles pecadinhos de sempre. E a nossa cara nem dói quando falamos isso. Nem arde. Pecadinhos de sempre. Aonde já se viu um cristão que possui pecadinhos de estimação e não possui virtudes de estimação? Isso não existe. É impossível. É impossível pensar num cristão que possui pecadinhos de domésticos, de falar mal do outro aqui, de fazer isso, aquilo, outro, não ter paciência, ter um pouquinho de raiva e achar que isso é normal. O problema não é cair nesses pecados, entendam, somos fracos e realmente às vezes vamos tropeçar. Isso aí exatamente faz parte. Até porque até os santos muitas vezes perderam a paciência na sua caminhada com a santidade. Mas o problema é quando transformamos isso em algo próximo de nós. É quando não conseguimos nos livrar, não vemos uma saída. Você quer uma resposta, uma saída para largar esses pecadinhos de estimação? Mortificação. Aonde eu mato dentro de mim aquilo que eu quero que saia. Então, se eu tenho grande dificuldade, às vezes, numa língua muito afiada, então eu vou pedir a Deus, na minha mortificação, eu vou silenciar. Mas isso é muito difícil para mim. É exatamente isso. Se não for difícil, não é busca por virtude. Ou você acha que o ouro que é purificado, ele também não perde impurezas? Ele também não é machucado quando está sendo purificado? É exatamente por conta disso. Agora se aproxima, a novena, a quaresma de São Miguel, e aqueles que fazem a quaresma de Miguel vão pensar em inúmeras penitências para fazer durante essa quaresma. Eu estava escutando uma história muito interessante. O padre comentava que um dirigido foi a ele e falou: padre, nessa quaresma de São Miguel, eu já sei qual vai ser minha penitência. Ele falou: qual, meu filho? Eu não vou comer chocolate. Aí ele: bom, muito bom. Aí ele: o senhor me autoriza? Ele: não, depende. Você vai fazer o quê? Vai só deixar de comer chocolate? Aí ele: padre, o senhor me autoriza? Ele falou: não autorizo não, porque está errado. Aí ele: por que está errado, padre? Ele: olha, não seria melhor se você fizesse essa penitência da seguinte forma: você vai pegar uma barra de chocolate, vai deixar na sua frente, e durante a quaresma você só vai comer um quadradinho. Ele falou: nossa, mas isso é difícil. Mas se não tiver dificuldade, como é que a gente vai alcançar a virtude? Deixar o chocolate de lado é mole. Mas e quando ele está ali disponível? E quando a nossa penitência de alimento, seja o que for, se coloca disponível a nós, temos a força de negar? Às vezes é uma coisa interessante, quando estamos num momento de lazer, e aí deu 6 horas da noite, eu me propus a rezar o Santo Terço.
Eu paro o lazer, eu falo assim, não, vamos ficar mais um pouquinho, depois mais tarde eu rezo o Santo Terço. E aonde se encontrou a sua mortificação? Entende? Aonde Deus quer chegar conosco pelo caminho da mortificação, precisa doer na carne. Porque o nosso corpo se encontra anestesiado pelos prazeres. E se nós continuamos colocando os pecados tocando o nosso corpo e a nossa alma, ele vai continuar acostumado a isso. Vai parecer que somos santinhos, mas no fundo, nós sabemos que não somos tão santos assim. Aí daqui a pouco pode ser que alguém surja, né? E fala assim, mas padre, somos seres humanos, somos frágeis, nós caímos, não é mesmo? Às vezes a gente não consegue seguir realmente as nossas penitências. Então você é um cristão de meia tigela. Porque todos os santos passaram por dificuldades, mas venceram. Qual é a diferença de um São Francisco de Assis para você? Hoje nós sabemos, ele se encontra nos altares. Mas e quando ele estava em vida? Qual era a diferença? Nenhuma. Ele era carne como vocês são carne. Pecador como vocês são pecadores, como nós somos pecadores, como eu sou. Mas ele experimentou provavelmente algo que ainda não experimentamos. A profunda experiência com o amor de Deus. Quando nós experimentarmos, tivermos esse toque profundo do amor de Deus, pode ter certeza, nenhuma mortificação será tão dolorida. Ou melhor, encontraremos inclusive alegrias nas mortificações. Como São Francisco, quando se sentia atacado a pecar contra a castidade, se jogava no meio dos espinhos. Não sentia dores, mas ele preferia sentir essa dor da mortificação do que ferir o coração de Jesus. Ele preferia se machucar, se ferir por nosso Senhor, na sua carne, do que ferir o coração sagrado de nosso Senhor. Por isso, meus irmãos, hoje somos chamados repletos da fé, da insistência dessa moça que busca a cura para sua filha. Aqui ela faz uma pequena mortificação. Ela deixa de lado todo o seu orgulho para se prostrar nos pés de um homem judeu, que ela confiou que poderia curar a sua filha. Ou seja, ela se mortificou também para alcançar uma graça que nem era para ela. Devemos aprender um pouco mais com essa mulher estrangeira, para que nós possamos nos mortificar não só por nós, porque aí também seria uma vida fácil de cristão, mas e a nossa mortificação para o outro? Porque a Nossa Senhora de Fátima, ela nos chama a isso. A nossa penitência, a nossa mortificação pela santificação da Rússia, contra o comunismo e tantas outras coisas que nós estamos vendo que está acontecendo por aí afora, que mais impedem os cristãos de chegarem a proclamar a Boa Nova e se dão cabo da vida de tantos homens e mulheres que testemunham. Se a gente parasse para ver um pouco o que está acontecendo por aí, a gente vai perceber que parece que a igreja primitiva está retornando ao seu auge. Muitas pessoas estão dando a sua vida para que nós hoje pudéssemos estar aqui tranquilos, celebrando a nossa missa. Qual é a nossa retribuição para essas tantas pessoas que se doam por nós, dando o seu próprio sangue? Qual é a mortificação que nós fazemos por elas? Qual é a penitência que o nosso coração pede que façamos para que essas pessoas continuem firmes? Esses dias, Dom José colocou no grupo dos padres o panfleto da igreja que sofre. E na última atualização do clero, nós tivemos a presença de um sacerdote que trabalha com esse grupo.
E ele contava para nós como está sendo complicado nesses locais aonde a igreja está sofrendo muito. Entenda, se há sementes de Marte na igreja, é para que novos cristãos firmes e decididos cresçam. Se há pessoas dando a vida, é para que nós possamos nos mortificar por ele, porque a igreja, ela reza unida, a igreja se mortifica unida, a igreja escuta a voz de Deus e coloca em prática, mas unida. Possamos nós, ao olharmos para os nossos tempos, abrir os nossos olhos, meus irmãos e irmãs, porque a mortificação não é nada perto do que esses nossos irmãos estão fazendo por nós. Na verdade, é o mínimo que podemos fazer por eles, é fazermos uma grande mortificação, abdicarmos de algo que temos com facilidade para que eles permaneçam firmes. Assim como na igreja primitiva, enquanto Pedro estava preso, a igreja rezava incessantemente. Precisamos tomar isso como caminho de verdadeira fé para nós, de verdadeira humildade, para que aqueles que dão a vida sejam para nós impulso de nos ajoelharmos, rezarmos e nos mortificarmos por esse povo que tanto sofre e precisa das nossas orações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.